Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, Levi Barros Podcast, comunicando com você. Hoje eu quero trazer aqui as informações sobre as eleições 2024 no município de Manoel Vitorino. Eu tive a oportunidade rica, foi um privilégio de entrevistar os dois candidatos que estavam nas primeiras colocações aí, que foi Vinícius Costa primeiro e depois eu tive a oportunidade de entrevistar também o Léo da Saúde. Foram três candidatos, Bano Advogado, que ficou com 102 votos, 0,92%, Léo da Saúde, que ficou com 49,42%, somado deu 5.458 votos, e Vinícius Costa, que ficou com 5.484, 49,66% da votação do município, que deu pouco mais de 11 mil votos válidos. Foi eleito para o cargo de vereador o então vereador Márcio Lago, que já exercia um mandato, foi eleito para o segundo mandato com 975 votos. Até agora, a maior votação já obtida por um vereador no município de Manoel Vitorino. Carlinho Belezinha, 770 votos, que ficou em segundo lugar. Jocélio Rocha, 708 votos, terceiro lugar. Quarto lugar, eleito por média, Valdemar, do sindicato, com 700 votos. Gazão, com 692 votos. Tom Caveira, 636 votos. Logo depois, Clotilde, com 550 votos. Gulino, com 534 votos. E a última cadeira ficou com Alan Fernandes, com 510 votos. Como vocês puderam observar, houve uma elevação no número de votos obtida pelos vereadores. Os vereadores, eles foram eleitos com uma quantidade de votos acima do normal. Pelo menos ali o primeiro até o quinto colocado foi eleito com uma votação assim bem superior. Isso se deve a muitos fatores. Alguns pelo trabalho prestado, persistente ali durante tanto o seu mandato como também durante a campanha. Um outro fator, é a quantidade pequena de candidatos a vereadores. Desde o princípio, e conversando com pessoas experientes na área política, eu cheguei a falar para os dois, aqui em entrevista, que estava cerrado e que algumas pesquisas que estavam apontando 10%, como foi divulgada uma por Vinícius Costa e outra por Léo da Saúde, apontando 10% a mais na diferença um do outro, que somado para a votação de 11.325 votos daria uma diferença muito grande no município. E nós, que vivemos o dia a dia com a população, sabemos que a diferença ia ser bem pequena. Cheguei a falar isso para várias pessoas que vieram falar de política comigo. Para quem eu falei, está vendo aí agora de que foi acertada. Um amigo fez uma pesquisa, e eu não posso aqui falar o nome, porque não é uma pesquisa oficial e registrada, mas é uma pesquisa muito certa, que já foi feita em outras campanhas.
e apontava a diferença a partir de 5 votos. E não deu outra. Pense numa pesquisa certeira. A única pesquisa que nunca falhou em outras campanhas de eleição e que agora, novamente, voltou a acertar. Hoje mesmo estive conversando com algumas pessoas e relembrando a pesquisa que, inclusive, está aqui, mas que é uma pesquisa extraoficial, não era uma pesquisa oficial para estar divulgando. Então, essa pesquisa apontava exatamente o resultado que teve. E é sempre assim. Eu cheguei a falar para os dois que a diferença seria muito pouca e que era quem errasse menos que iria chegar no final vitorioso. E nessa levada, Vinícius Costa obteve essa vitória. Agora, na votação, nem para Léo da Saúde chega a ser uma derrota e nem para Vinícius chega a ser uma grande vitória, porque a diferença foi muito pouca. O que demonstra a aprovação da população com esses dois jovens que estavam aí na batalha. Agora, considerando uma campanha com poder nas mãos e uma campanha acerrada, forte, apoiada por políticos veteranos que estão no poder do Estado e alguns em secretarias do país, aí sim. Desta forma, Vinícius alcançou uma grande vitória. Outra coisa interessante que nós devemos lembrar aqui neste momento é que o recorde não foi quebrado pelo atual prefeito. Manuel Vitorino, na sua história, nunca um prefeito conseguiu eleger um sucessor. E isso se deve por quê, Levi, na sua opinião? Vou compartilhar com vocês. Isso se deve, eu acho, isso aqui é uma opinião, qualquer um pode dar a sua opinião. Aqui nos comentários também você pode até discordar de mim, isso feito com respeito, assim como eu estou com você. Nunca na história de Manuel Vitorino, desde que eu acompanho política, talvez lá no passado possa ter acontecido, um prefeito trabalhou para fazer um sucessor. Os prefeitos das grandes metrópoles e que trabalham pelo povo, normalmente, eles se elegem no primeiro mandato, trabalha, vai para o segundo mandato, trabalha e ali eles fabricam o seu sucessor. Nós vemos isso agora com o Estado, por exemplo, que está no comando do PT aí há muitos anos. Eles fazem o seu sucessor e vai passando como se fosse uma herança. Em Manuel Vitorino é diferente. Isso se deve por quê? Na minha opinião, orgulho, medo de perder uma volta depois, uma possível volta depois de 4 anos, medo de fazer um líder político melhor do que você mesmo. Então, isso leva os prefeitos de Manuel Vitorino nunca conseguir eleger um sucessor. Quase sempre eles conseguem a reeleição, porque estão ali fazendo o seu voto no dia a dia, no primeiro mandato, mas, historicamente, em Manuel Vitorino, nunca um prefeito conseguiu eleger um sucessor, e não foi diferente esse ano. O prefeito que aí está não conseguiu eleger o seu sucessor. Volto a repetir mais uma vez,
na minha opinião, alguns prefeitos, e aqui não quero dizer quem foi, quem é ou quem será, têm medo de acabar nessa fabricação do seu sucessor, fazer alguém melhor que ele. E aí deixa por conta, deixa o cara se lascar para lá, e aí perde a eleição. Daqui 4 anos, aí ele tenta a volta, porque já está na mão do adversário, e quase sempre não consegue também tirar, porque quase todos os prefeitos ao longo da história de Manuel Vitorino tiveram os 8 anos. E se isso não for corrigido pelo prefeito eleito, ele passar os 4 anos, via reeleição, se trabalhar direitinho o povo aprovar, e se nesses últimos 4 anos de mandato ele não fazer o seu sucessor de novo, ele não consegue eleger. E como é que se faz um sucessor? Nossa, eu não vou ensinar aqui, eu vou deixar para ensinar quando eu for prefeito. Mas todo mundo sabe que a prefeitura é um celeiro, fabricar grandes líderes se o prefeito não tiver o famoso orgulho de não querer ninguém melhor que ele. O que faz, isso aqui é um ensinamento para você que é líder de qualquer departamento, grupo, associação, qualquer coisa. O que faz de você um grande líder é a sua capacidade de fazer líderes. Você sabia disso? Então pega essa aí. O que faz de você um grande líder não é você ser apenas um líder, é a sua capacidade de fazer grandes líderes. Quando você faz grandes líderes, você acaba criando ramificações de você com esses grandes líderes que você fabricou e você se torna ainda maior. Só que isso é visto pelos políticos da nossa cidade como prejudicial. E aí eles não fazem um sucessor com medo, na maioria das vezes, dessa pessoa ser melhor que ele e depois acabar tendo uma ascensão maior, um crescimento maior e ele ficar para trás. Então, mata todo mundo ali, o cara começa a passar na frente, ele derruba, o outro começa a querer se candidatar a vereador para dar uma crescida, ele corta, ele aperta a garganta. Normalmente, os candidatos a vereadores apoiados por alguns prefeitos em algumas prefeituras é os piores possível. Aqueles que eles podem torcer o pescoço, mandar calar a boca, frear, ficar para trás, todo mundo pode ser eleito, mas desde que ele esteja com os peitos na frente. E isso traz esse grande problema de o cara, às vezes, faz um bom trabalho, alguns até fazem um bom trabalho, mas ele não tem o líder formado, aquela pessoa que ele fez, que ele fabricou, que ele apresentou para as pessoas, né? Então, eu vou te contar uma história. Eu ainda era muito jovem, nem votava ainda, era um menino, um adolescente. E seu Renato, ele havia ficado fora da prefeitura já por alguns anos, trouxe o seu filho, Heleno, totalmente desconhecido da sociedade, da população. Alguns jovens que era da época, jovem não, algumas pessoas mais velhas, só que a Helena era jovem ainda, e já tinha ali seus 25, 30 anos, conhecia.
tempo de criança, de adolescente. Mas a mocidade, os novatos, a nova geração não conhecia. E os velhos também não conhecia, porque ele cresceu longe daqui, estudando lá para Salvador, Jequié. Seu Renato passou na casa do meu pai, praticamente com Helene pelo braço. Aí, conhecido muito tempo do meu pai, apresentou, esse é meu filho, estou apresentando ele aqui, é candidato a prefeito. Naquela época não tinha pré-campanha, pré-candidato não, já podia apresentar como candidato um ano antes. Aí apresentou Helene, ninguém conhecia. Helene ganhou a política, totalmente desconhecido. O povo votou em quem? No grande líder. O povo votou em Renato. E assim, quando você faz um sucessor, você cria entre você e esse sucessor ramificações. Ele é uma rama de você. Você nunca vai ser apagado porque colocou alguém, não. É só você saber fazer a pessoa certa. Claro que não é qualquer pessoa que você deve trabalhar para fazer uma nova liderança para te suceder, né? Mas é isso que acontece em nosso município e essa é a minha opinião. Como já é de se esperar, com toda certeza, agora será um mandato totalmente novo e diferente. Há quem diga que a campanha política era o grupo Heleno Vilar contra o grupo Lenilton Lopes. Mas é bom que todo mundo passe uma borracha em cima disso. Lenilton já está aposentado, já está longe da política já há muitos anos e deixou seu legado naquilo que foi possível ele fazer dentro da perspectiva e do tempo dele, né? O tempo passou, Heleno também já se encontra fora da política e deixou também o seu legado dentro da capacidade que ele pôde fazer no tempo dele. O tempo passou, veio o mandato aí do prefeito atual, que foram por 6 anos, né? 2 do primeiro mandato, juntamente com o ex-prefeito, e mais 4 anos que foi reeleito. E agora se aproxima esse mandato, eu acho que é novo. E o que vai apontar para nós que é um mandato novo vai ser ainda antes da posse. Antes da posse. Como assim, Levi? Eu vou divulgar para você como que a população Manoel Vitorinense de todas as regiões vai poder identificar se será um novo mandato ou se será uma cópia daquilo que já estamos acostumados a ver e assistir. A escolha Existem vários pontos, mas a escolha do secretariado vai nos dizer já muita coisa. A escolha do secretariado do novo prefeito, a partir de 2025, já vai começar a apontar muita coisa para a população. Por quê? Porque é ali que será mostrado o que será feito. A partir do momento que escolher pessoas capacitadas para cada setor. Eu disse aqui nesse podcast, neste estúdio, no podcast com Vinícius Costa, está gravado, vai ficar tudo gravadinho aqui, os 2 podcasts, para futuramente a população poder ter acesso. Tem o backup também na nuvem, então está tudo registrado.
E aqui eu disse, o secretário tem que ter muitas qualidades, tem que ser técnico, tem que conhecer o ambiente em que ele está. Agora, uma coisa se faz necessário. Ele precisa cuidar da imagem do prefeito. E o prefeito precisa exigir isso. Porque o que nós escutamos nos bastidores de nosso município é muitas queixas de pessoas que um dia recebeu o candidato no seu sofá, fez cafezinho, serviu água do pote, mas quando ele entra em determinada secretaria, vem um secretário todo armado, como se ele fosse o dono do ambiente público. E não é dessa forma. Ele é um funcionário do povo comandado, ó o que eu falei de ramificação, pelo prefeito. Uma vez que haja queixa, o prefeito precisa tratá-lo como funcionário e não como amigo. Dá uma dura. Como é que você chefia empresa? Você tem a sua empresa. A sua empresa precisa vender, precisa tratar as pessoas bem. Uma vez eu fui fazer um teste em uma loja de fotografia em Jequié. Eu estava fazendo um curso lá na Microlins e fui indicado. Eu cheguei lá, dentro da entrevista, o entrevistador profissional da área de vídeo lá em Jequié falou assim, olha, aqui na nossa empresa, o cliente sempre tem razão. Você está me entendendo? Eu disse, entendi. Eu preciso ser a causa de resolver tudo que o cliente quiser. Ele disse, porque é o cliente que paga meu salário. Eu acho que numa prefeitura, nem tudo, mas assim, 99% deveria ser dessa forma. O eleitor sempre tem razão. Por quê? Porque quem está no poder público foi votado, foi escolhido, foi colocado lá através do voto do eleitor. Então isso precisa ser uma qualidade, ser uma qualificação de um secretário. O secretário precisa avisar, eu preciso cuidar da imagem do prefeito, da imagem do meu município, da imagem da prefeitura. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Alguns fazem errado, mas é assim que tem que ser. Então, pessoal, essa é uma análise sintética que eu estou fazendo aqui sobre tudo que aconteceu. Outra coisa é que, de fato, houve-se uma revanche, uma briga, entre aspas, entre um grupo e outro para eleger o seu preferido. Mas isso acabou 6 horas da tarde, pessoal. As brincadeiras com quem você tem intimidade é permissiva, se a pessoa aceitar, mas não distrate as pessoas, respeitem o espaço de cada um. Eu acho isso super importante. Eu sei que antes alguns fazem raiva para o outro e agora o outro quer descontar, mas, gente, eu deixei isso há muitos anos e posso te garantir que é bom. É aquele velho ditado, respeito é bom e todo mundo gosta. E agora, o Vinícius Costa, a partir de 2025, não será prefeito apenas meu, apenas seu, apenas daquele grupo que o elegeu. Ele será prefeito de 100% do município. E uma das coisas que Vinícius mais criticou foi de alguns políticos ter preferência em beneficiar aquele que votou e muitas vezes maltratar, menosprezar aquele que sabia que era contra.
Então, eu tenho certeza que ele vai tratar todo mundo com igualdade, porque é um direito que todo mundo tem. A partir de agora, nós somos apenas um grupo. É o grupo de pessoas que compõem o nosso município. É o grupo responsável pelo desenvolvimento de nossa cidade, de nosso município, e é o grupo que deve ser respeitado. E isso é maravilhoso, viver cordialmente como bons conterrâneos que somos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, da nossa comunidade. Isso é bom. Esse espaço de podcast está aberto para todos os intelectuais, dentro e fora da política, residentes do nosso município. Você que tem algo para falar, para debater, para ensinar para a população. Tem muita gente no nosso município que tem uma vida política de 50 anos, de 40 anos, uma carreira política. Os candidatos que foram eleitos, os parlamentares, prefeito, vice-prefeito, secretariados, esse aqui é um espaço de nós conversarmos, dialogarmos com a população, e eu quero deixar isso franqueado para todos vocês. Você, quanto eleitor, também tem esse direito. Se você tem algo para ensinar, fale comigo, a gente conversa e a gente bate um papo aqui juntos. Valeu, quero agradecer a todos vocês pela audiência, quero agradecer a vocês pela audiência nos vídeos do podcast com os candidatos a prefeito. Uma audiência muito boa, muitos comentários, muita gente assistiu simultaneamente no dia do lançamento do vídeo. E isso, gente, é que é democracia, isso é que é política. O resto é conhecido como politicagem. Então, o momento é esse. Eu estou aqui para comunicar e dialogar com vocês, para ensinar o pouquinho que eu sei e para aprender muitas coisas boas que eu sei que vocês têm para nos ensinar. Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência até aqui. Fui.